Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui novamente para mais um bate-papo, na verdade, é uma exposição, mas com certeza vai haver essa troca de boas energias entre nós e nós vamos dar início então com uma prece. Convido a todos vocês para que fechem seus olhos, para que a gente possa nesse momento pedir ao nosso Pai Criador que esteja com todos nós nesse momento, onde vamos aprender um pouquinho mais sobre Ele próprio, sobre Jesus, nosso Mestre, sobre todos nós e principalmente sobre o planeta que vivemos. Agradecemos a espiritualidade amiga que sempre está conosco. Nesse momento, rogamos para que nos inspire, para que a gente possa fazer o nosso melhor. Que assim seja. Então vamos lá. O tema de hoje, amor à natureza. Tema lindo, né? E a gente sabe que quando a gente fala em natureza, nos causa uma emoção muito grande, porque fazemos parte dela. Esse tema foi escolhido para que a gente possa falar como fonte do Evangelho segundo o Espiritismo da progressão dos mundos. E o tema do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo é: há muitas moradas na casa de meu Pai. E é por aí que nós vamos começar. Primeiro falando sobre o que é natureza. Tudo aquilo que tem como característica fundamental o fato de ser natural é chamado de natureza. Envolve todo o ambiente existente e não tem intervenção das mãos do homem. Então é uma criação divina. Quando Jesus disse lá em João 14, 1-3, que na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, o que ele quis nos dizer com isso? Então, a gente vai avaliar nas palavras de Jesus e também embasados no que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, que a casa do Pai é o universo. E as muitas moradas são todos os mundos que circulam no espaço infinito. São as nossas casas, né, segundo o grau de adiantamento de cada um de nós, né, dos nossos espíritos, onde nós habitamos. À medida que nós evoluímos, nós vamos conquistando novas moradas, né, que são os diferentes mundos habitáveis. Então nós estamos falando aqui na questão da lei da evolução, na lei do progresso. Essa lei, ela rege a humanidade inteira. E o homem que se aperfeiçoa, né, a partir da compreensão dessa lei e da prática dessa lei, ele vai evoluindo, né? E ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, também materialmente progridem os mundos onde eles habitam. Olha que interessante. É por isso que nós vamos falar no Evangelho da progressão dos mundos. Então, na totalidade dos mundos habitáveis, né, existem aqueles que são comparados ao planeta Terra. E é sobre o planeta Terra que nós vamos falar hoje. Mas a gente precisa dizer onde ele se encontra, né, neste momento. Em que situação, ou mesmo na classificação geral dos mundos, que a gente vai ver que é difícil a gente explicar, mas a gente vai tentar, onde que se encontra o planeta Terra, tá? Então, se nós formos comparar todos os planetas com relação à Terra, nós vamos ver que existem alguns que são inferiores a ela, física e moralmente falando. Outros estão no mesmo grau e outros são mais ou menos superiores, né,
em todos os sentidos. Com relação à classificação, por que eu falo que é difícil fazer? Porque não existe uma classificação absoluta para esses diversos mundos, né? A gente pode fazer uma classificação em razão do estado e da destinação de cada um deles. Então a gente vai começar dizendo que parte dos mundos primitivos. Quais são os mundos primitivos? Aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana, ou aqueles que são para os espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Esses são os primitivos. Depois nós vamos ter os mundos de expiações e provas, que são os mundos onde ainda predomina o mal. Neles se encontra a Terra. Mas nós já sabemos, né, que nós estamos num processo de transição planetária, como já ocorreu na Terra uma vez, onde nós iremos para a terceira classificação, que é a chamada de mundos regeneradores. Também são conhecidos como mundos transitórios, porque neles as almas que ainda têm o que expiar vão buscar novas forças. Então seria assim uma transição, né? Ele vai servir como uma transição entre os primeiros mundos, né? Os mundos de expiações e provas e os mundos felizes. Depois nós vamos ter os mundos felizes, nos quais o bem supera o mal. É por isso que o mundo de regeneração está entre de expiações e provas e mundos felizes. E por último, os mundos celestes ou divinos, nos quais o bem reina exclusivo, absoluto, é a morada dos espíritos felizes. Nós espíritos, quando encarnados num determinado mundo, não significa que nós estamos indefinidamente ligados a ele. Quando a gente atinge um determinado grau de evolução, a gente parte para um mundo mais avançado. O nosso amigo Chico Xavier, ele diz assim, que o homem deixará a Terra por mundos mais felizes quando estiver curado de suas enfermidades morais. Olha aí, então nós temos que evoluir, não podemos ficar parados, não é verdade? Há uma curiosidade que Kardec faz uma pergunta para a espiritualidade da codificação, e está lá no Livro dos Espíritos, na questão 591, sobre os mundos superiores. A pergunta é assim: as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres? A espiritualidade diz: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Então dá para entender aí que os espíritos dizem o que nos diferencia dos mundos, né? O nosso grau de evolução. Porque as plantas, os animais, né, e o homem passa pelo progresso. Né? Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos tomando características diferentes dos mundos mais avançados para onde vamos. Voltando na progressão dos mundos, lá no item 19 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, inicia-se com a seguinte afirmação: o progresso é uma das leis da natureza e todos os seres da criação, animados e inanimados, estão sujeitos a ele pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. Mais uma vez falando da lei da progressão ou da lei da prosperidade. Tá? Eu vou sugerir para que vocês leiam lá na Gênese de Kardec, no capítulo 6, Uranografia Geral, que é muito extenso, mas é riquíssimo de detalhes que fala sobre o nosso mundo. Eu vou dar uma palhinha aqui, que é o item 11, que fala exatamente sobre as leis e as forças. A natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisão do brasão do universo: unidade, variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim das estrelas. Em percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus,
patenteia-se a grande lei da continuidade, em considerando as forças em si mesmas. Pode-se formar com elas uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Então aí diz praticamente aquilo que eu disse, que o que diferencia os planetas é exatamente com relação à unidade. Vamos falar das plantas. Qual é a variedade? De acordo com a evolução do planeta, né? Animais, mesma coisa. Homem, mesma coisa, tá? Unidade, variedade. Essa é a regra, ok? Bom, vamos na continuidade falar sobre o que Santo Agostinho nos deixou nesse item 19. Ele diz assim: se pudéssemos acompanhar um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veríamos percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas através de degraus insensíveis a cada geração, até oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles próprios avançam no caminho do progresso. Quando Santo Agostinho disse isso para a gente, deixou isso no Evangelho segundo o Espiritismo para o Kardec, né? Nós não tínhamos ainda, né, uma obra, e nós agora já temos, ok? Essa obra, ela foi extraordinariamente contada para a gente, a formação do nosso planeta Terra, através do Chico Xavier, pelo benfeitor Emmanuel. Ele narra no livro A Caminho da Luz a história do nosso orbe, desde o princípio, desde a reunião da pleiade de espíritos puros, os chamados Cristos de Deus, da qual Jesus faz parte e está na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Essa pleiade de espíritos puros, ou comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus cria, e esses espíritos puros, essa comunidade, são os co-criadores. Nas mãos deles se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Olha que legal, né? Então nós tivemos uma reunião, Cristo ali no comando, para que pudesse dar início, né, o nosso planeta Terra. O próprio André Luiz, só para mostrar isso, ele diz lá no texto Ouvindo a Natureza, que em todos os ângulos da vida universal encontramos patentes os recursos infinitos da sabedoria divina. Deus deu aos Cristos a oportunidade, de criarem, planejarem e executarem os mundos diferentes para poderem dar oportunidade da sua criatura melhor ou maior, que são os seres humanos. Então vamos lá. Como é um livro riquíssimo e eu enxergo como uma poesia do Emmanuel para todos nós, eu vou fazer nesse sumário que eu criei alguns apontamentos e a gente vai falar sobre eles. Então vamos lá. Primeiro são as construções celulares. Diz Emmanuel: sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa
sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Então, que interessante, o ideal de beleza, né? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos e Kardec pergunta para os espíritos da codificação o seguinte: os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Olha a resposta. As belezas naturais dos diferentes mundos são tão diferentes que estamos longe de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas do conjunto que diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Olha que interessante, né? Desde o início houve uma preocupação muito grande para se criar esse planeta maravilhoso e lindo que a gente vive hoje, não é verdade? Continuando, os primeiros habitantes da Terra. Uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno. Era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. Dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos, os primeiros habitantes da Terra. As células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares. Pronto, dá-se início na criação desses minúsculos seres, os primeiros habitantes da Terra. 3. A elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. Então, os primeiros habitantes da Terra iniciaram-se, naquela camada gelatinosa, e depois houve a preocupação com as formas, E isso tudo sob o comando do nosso Mestre Jesus. 4. As formas intermediárias da natureza. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos, surgindo as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes prolíficas da vida. Então, já lembrando que hoje nós também temos esses fenômenos geológicos. Nós temos as erupções vulcânicas, nós temos as acomodações das camadas tectônicas, nós temos enchentes, nós temos uma modificação do planeta constantemente. É lógico que por detrás disso também tem a atuação do homem, que modifica muito as características do planeta. Mas o planeta ele não está à deriva. Ele está sob o comando de um Cristo maravilhoso, e de toda a pleiade de espíritos que estão ao seu serviço. Então, há uma preocupação com relação a esses fenômenos geológicos. Inclusive, o Emmanuel diz assim, que a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Então a gente tem que se preocupar com o planeta sim, mas não se esqueça que nós não estamos à deriva, ok? Continuando, os ensaios assombrosos. Os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, analisam,
executam, com as suas experiências, uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Os tipos adequados à terra foram consumados em todos os reinos da natureza. Hoje a gente sabe que nós temos 4 reinos, né? Nós temos o reino mineral, vegetal, o animal e o hominal. Nós vamos estar falando um pouquinho na questão dos 3 reinos, né, de que neste momento estão já caracterizados no nosso planeta. E nós vamos estar fazendo, né, a colocação do que Kardec pergunta para os espíritos. Lá na questão 585, ele pede assim: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? O reino é composto de matéria inerte e tem em si força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte e dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte, dotados de vitalidade, possuem também uma espécie de inteligência instintiva limitada e consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, mais tarde, tem tudo o que há nas plantas e nos animais e domina todas as outras classes por uma inteligência especial e indefinida, que lhe dá a consciência e o conhecimento de Deus. Olha aí que interessante, né? E os antepassados do homem? O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário. Então veja que já se fala-se em transições. Sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabelecem, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies. Que lindo, né? Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. E a grande transição, né? Os antepassados do homem terrestre, os antropóides das cavernas, eles espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródomos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílix, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. Como exemplo, o tipo de Neandertal, eles são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus. Os séculos correram, surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Muito naturalmente. Bom, mediante isso, para finalizar a nossa exposição, eu vou fazer 2 perguntas importantes para que a gente possa refletir. A primeira: como não amar a natureza? Se ela representa Deus, se ela representa os Cristos planetários, os trabalhadores do Cristo Jesus, o próprio Cristo Jesus, nosso modelo e guia, e tudo que existe, incluindo nós. Como não amar a natureza? Se é tudo criação divina e compete a cada um de nós cuidar bem dela. Segunda pergunta: que saibamos fazer um diferencial daquilo que queremos e daquilo que precisamos.
Pequenas mudanças fazem toda a diferença no cotidiano do nosso planeta. Fica então aqui, essas perguntas para que a gente possa refletir. E para finalizar, não há como não agradecer. Então convido a todos vocês para agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por tudo que existe. Por nós, espíritos imortais em construção, que saímos do ato e vamos chegar ao anjo, numa escalada contínua, rumo à eternidade. Também agradecer a este Pai maravilhoso e a Jesus, nosso Mestre querido, pelo nosso planeta Terra. Que a gente possa cuidar melhor dele, mas que a gente possa, sim, ter uma gratidão imensa por essa casa maravilhosa que saíram das mãos do Cristo e hoje, ainda aos seus cuidados, precisam dos nossos cuidados também. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora. E que tenhamos uma semana de muita luz e muita paz. Que assim seja. Bom, então agora, meus amigos, para quem gostou, vamos curtir, vamos compartilhar com os amigos, Vamos também dar a nossa sugestão, ou falar, escrevendo aí tudo aquilo que vocês acharam, para que a gente possa aí ter outras oportunidades de dar outras respostas, ok? E vamos se inscrever no canal. Se inscrever no canal é muito importante. Ativa lá o sininho, que vocês não vão perder nenhuma live dos Ceareiros de Jesus. Tchau.